Boa tarde! E aí, tudo bem com você? Espero que sim. E aí, tá animada aí para mais essa semana de aula com a tia Rose? Hoje nós iremos falar sobre um assunto bem interessante aí sobre o nosso corpo humano, né? Lembrando que estamos estudando aí já uma nova unidade, a unidade 6, Corpo em Movimento. E hoje nós estaremos dando continuidade a esse assunto aí do nosso corpo. Mas antes, gostaria de convidar você para fazermos uma oração e pedirmos então aí as bênçãos de nosso Deus, ok? Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada, Pai, pela aula de hoje. Que o Senhor possa estar com cada criança, com cada família, nos ajude a aprender aí um pouco mais sobre esse nosso corpo que o Senhor nos deu, que o Senhor criou, e que possamos conhecer para cuidarmos dele também. Em nome e por amor de Jesus. Amém! Muito bem! Deixa eu conferir quem está ligadinho aí, ligadinha com a tia Rose. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. A Alice, bem-vinda. A Andrea Clara. O Antônio José. O Arthur. O Daniel. O João Lucas. O Lucas. O Luiz Henrique. O Otávio, a Paula Camila. Fiquei muito contente, Paula, de você estar presente na nossa aula Zoom na quinta-feira. A Sara, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Que dia que é hoje, tia Rose? Olha só. Nós tivemos aí a primeira semana de setembro, a segunda semana, e nós estamos agora aqui, ó, no início da terceira semana do mês de setembro. Esse mês tem 5 semanas, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Estamos aqui na terceira semana do mês de setembro. Hoje, dia 14 de setembro do ano de 2020, segunda-feira, início das nossas atividades escolares. Como é que está o tempo hoje, tia Rose? Será que o tempo hoje ainda está ensolarado, contribuindo aí para as queimadas? Será que o nosso tempo está nublado? Ou será que o nosso tempo está chuvoso? Me diz aí, será que a chuva já caiu por aqui? Corre na janela! Diz para quem está do seu ladinho aí, diz para mim como é que está o tempo hoje. Esse é o nosso momento da rodinha de conversa. E como sempre, antes da nossa história, nós iremos cantar uma música. E eu quero convidar você para cantarmos essa música bem animados, ok? Vamos cantar com a tia Rose? Vamos lá! Se o corpo todo fosse olho, como a gente poderia escutar? Se o corpo todo fosse orelha, como a gente poderia cheirar? Se o corpo todo fosse mão, como a gente poderia andar? Se o corpo todo fosse pé, como a gente poderia cantar? Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo. Ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Assim como cada parte do corpo é diferente e importante pro todo. Ninguém pode fazer nada sozinho, todos somos complemento do outro. Se o corpo todo fosse boca, como a gente poderia enxergar? Se o corpo todo fosse cabeça, como a gente poderia sentar? Se o corpo todo fosse perna, como a gente poderia
Agora que já cantamos a nossa música, quero ler com você o verso para decorar de hoje, da nossa história da meditação Pequenos Curiosos, da tia Cecel. E o verso está lá em Mateus, no capítulo 24, verso 43, e lá diz assim, ó: lembre-se disso, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a casa fosse arrombada, né? Que o ladrão entrasse e roubasse a casa. Se ele soubesse, ele ia se prevenir, se preparar, não é verdade? Com certeza. E a tia Cecel, ela traz aqui a história dizendo que Daniele, Amiltinho e Nayeli ganharam um presente diferente. Adivinha o que eles ganharam? Um casal de pintinhos. Só que esses pintinhos eram diferentes dos pintinhos comuns, pois as peninhas eram arrepiadas até nos pés. E mesmo depois de grandes, ou melhor, adultos, eles continuavam pequenos. Olha só. Eles levaram para a casa da vovó. Sabe por quê? Porque as crianças precisavam mudar de cidade. E não tinham como levar os pintinhos. E aí eles lembraram da vovó, porque a vovó tinha um quintal bem grande. E aí eles pensaram assim: ah, a vovó vai nos ajudar. A vovó vai ficar com eles pra gente. E é claro, né? A vovó aceitou. Sabiam que ela cuidaria bem deles. E o tempo passou e os pintinhos, que se tornaram um galo e uma galinha, olha só, um galo e uma galinha, olha só, que lindos. Só que eles continuaram pequenos, porque eles eram galinhas, era uma galinha e um galo garnizé, né? E aí essa variedade de galinhas e de galos não crescem tanto. Só que o tempo passou e o galo e a galinha tiveram filhotinhos. Ai, que fofo! Tiveram muitos outros filhotes. E a família de pintinhos passava o dia passeando pelo quintal e chamava a atenção de todos. Mas certo dia, visitantes indesejáveis entraram no quintal da casa da vovó e levaram todos eles. Levaram os pintinhos todos, levaram a galinha e até o galo. Não sobrou ninguém, não sobrou nenhum deles ali. E quando Daniele, Amiltinho e Nayeli receberam notícia, imagina você como que eles ficaram. Ficaram muito tristes, com toda razão. A gente fica triste, né, quando acontece alguma coisa ruim e a gente descobre. A gente fica triste mesmo, né? Não tem como não ficar triste. Mas você sabia que lá no céu as coisas serão diferentes? Sim, na nova terra não vai haver tristeza. A Bíblia diz que lá não vai ter lágrimas, que Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Lá seremos felizes para sempre e não teremos visitantes indesejáveis na nossa casa. Olha que legal! Que você e eu possamos dizer para Jesus hoje, ó: Senhor, fico feliz em saber que na nova terra seremos felizes para sempre e que não teremos visitantes indesejáveis ali, pegando alguma coisa que a gente gosta e tem carinho, né? Olha que legal! E aí, você quer morar na nova terra com Jesus? Eu quero! Muito bem! Agora a tia Rose quer convidar você para refletirmos agora no tema da nossa aula de hoje,
Lembra que a tia Rose falou que nós iríamos estudar sobre o corpo humano, continuar estudando sobre o corpo humano? Na aula passada, nós falamos aí sobre as partes do nosso corpo que a gente pode enxergar, né? A mão, o nariz, a orelha, as partes do corpo que você e eu, quando olhamos no espelho, a gente vê, a gente consegue perceber, certo? Mas hoje nós iremos falar sobre o nosso corpo por dentro. Você não consegue ver só olhando no espelho, né? É necessário instrumentos que possam nos observar por dentro. Por exemplo, o raio-x pode tirar fotos do nosso esqueleto, dos nossos ossos, né? E aí então o médico consegue ver se de repente, numa queda, a gente quebrou ou não, né? O braço, a perna. É possível pelo raio-x saber se os nossos ossos estão tudo certinho no lugar. É possível tirar foto da coluna para saber se a coluna está retinha, se não está torta, se não tem nenhum problema no desenvolvimento, né? O raio-x permite isso, tirar foto do nosso esqueleto, dos nossos ossos, porque não tem como a gente olhar no espelho e ver o nosso esqueleto, né? Não dá, tá lá dentro do nosso corpo. A mesma coisa é o nosso sistema circulatório. A gente não consegue ver o nosso coração, né? Você não olha para o espelho e vê o seu coração, porque ele está lá dentro, entre os pulmões. Está dentro daqui, ó, do nosso tórax, né? Não tem como a gente olhar e ver no espelho. Mas também existem outros exames que os médicos cardiologistas utilizam, né? A tomografia e tal, para que a gente possa ver o nosso coração, ou melhor, para que ele veja, né, o nosso coração e ver se está tudo certinho. E a gente consegue, por meio do exame também, das imagens, ver o nosso coração, né? Muito bem. Vamos começar falando sobre os nossos ossos. Você sabia que os nossos ossos têm funções muito importantes? Sim, os nossos ossos, eles possuem a função, por exemplo, de sustentação. Você só consegue ficar em pé porque você tem um esqueleto que te sustenta, ok? Ou seja, que te mantém em pé. Senão você estaria, né, caindo. Só essa carne aqui, ó, só os músculos não se manteriam em pé, de jeito nenhum. Outra função dos nossos ossos, sabia que a locomoção? Isso, são os nossos ossos que permitem também que você e eu nos movimentemos, andemos, pulemos, corremos, nos locomovemos de um lado para o outro. Só os nossos músculos não teriam condições de fazer isso. Precisamos também do esqueleto, dos ossos, para que isso seja possível. Porque os nossos ossos, eles possuem também cartilagem que está ali entre um osso e o outro, né, promovendo ali o movimento das articulações. Os ossos são mais rígidos, né? São mais duros. As cartilagens que estão nas articulações, elas são mais moles. Por isso elas permitem ali ó, um movimento, ok? Por isso que você e eu conseguimos movimentar aqui, ó, a perna ao caminhar, né? Porque temos aqui, ó, no joelho, ali entre o joelho, as articulações da coxa, da perna, ok? E por isso é possível o movimento, né, da mão, por conta da cartilagem, que também faz parte do nosso sistema esquelético junto com os ossos. Legal, né? Deus é perfeito. Mas você sabia que tem outra função, os nossos ossos? Sim, de proteção. São os nossos ossos
que protege os nossos órgãos internos, os nossos órgãos que estão dentro do nosso corpo. Por exemplo, o crânio, que é o osso da cabeça, né? Esse osso aqui, ó, tá vendo? O crânio, ele protege o nosso cérebro, que é um órgão muito importante. Já pensou se numa queda você bate a cabeça e machuca o seu cérebro? Pode trazer grandes problemas. Então, o nosso crânio protege o nosso cérebro. E outra coisa, protege o nosso coração. O nosso coração, a gente vai ver depois aqui para frente, que ele está aqui, ó, no meio do peito, no meio do tórax, né? Embora a parte maior do coração está mais para o lado esquerdo do peito, mas ele está aqui, ó, no meio, no centro. E está entre os pulmões. E a nossa caixa torácica, né, que são ossos, olha aqui, a caixa torácica protege o nosso coração e os nossos pulmões. Olha que legal! Então, a função dos ossos, as funções, lembra aí? Sustentação, movimento, né, locomoção e proteção. São muito importantes os nossos ossos. E nesse momento eu quero convidar você para ouvirmos aí um vídeo, assistir um vídeo que vai explicar um pouquinho melhor sobre os nossos ossos. E ainda é interessante porque é explicado por uma criança. Vamos ouvir? Os ossos são muito fortes e protegem os órgãos moles do corpo, como o cérebro e o coração. Se você bater a cabeça, seu cérebro estará protegido, porque tem uma capa dura protetora em volta dele, feita de osso, chamada crânio. Um conjunto de ossos que sustenta o corpo é chamado de esqueleto. Todos nascemos com cerca de 300 ossos. Mas quando crescemos, alguns deles vão se unindo. Por isso, quando ficamos adultos, temos aproximadamente 206. Além disso, os ossos crescem. O período de maior crescimento é durante o primeiro ano de vida. Outra fase importante de crescimento ocorre entre os 10 e 14 anos. O maior osso é o fêmur, que fica na perna, que tem quase 50 centímetros. E o menor é o estribo, no ouvido, com apenas 3 milímetros, o tamanho de um grão de arroz. Você sabia? Os ossos são fortes, mais leves, pois boa parte deles é formada por uma estrutura esponjosa. Crânio, mandíbula, clavícula, caixa torácica, coluna vertebral, quadril, húmero,
Rádio. Carpo. Metacarpo. Falanges. Fêmur. Fíbula. Tíbia. Tarso. Metatarso. Falanges. E não se esqueça, aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo. Agora que nós já falamos dos nossos ossos, agora a tia Rose quer falar com você sobre o nosso sistema circulatório. Você sabia que o principal órgão do nosso sistema circulatório é o coração? Isso mesmo, olha aqui o coração. O coração é o principal órgão desse sistema. E o coração, ele tem ele é um pouquinho maior que a palma da sua mão. E o coração, ele funciona como se fosse uma bomba. Ele bombeia o sangue, né? Ele abre e fecha, né? A gente chama de contração e dilatação. E aí ele faz isso, a pressão faz com que o sangue, ele então possa circular no nosso corpo. Olha que legal! Você vai observar aqui, tá vendo aqui? Existem aqui uns canais de transporte. Qual que é a função do sistema circulatório? É transportar, levar nutrientes, alimento e oxigênio para o nosso corpo. Se nós comermos e da comida a gente obtém ali o nosso alimento, mas como que esse alimento vai chegar para todo o nosso corpo? Através do sistema circulatório. O nosso sangue, ele vai circular no nosso corpo e vai levar para todas as partes o alimento e também o oxigênio que você e eu respiramos. Tá, a gente respira, aí lá nos pulmões ocorrem as trocas gasosas, né? Do oxigênio e gás carbônico, mas esse oxigênio precisa ir para todo o corpo. Como que ele vai? Através do sangue. E o sistema circulatório que faz isso. Por isso o circulatório, de circular, né? Todo esse sangue circula no nosso corpo. Olha aqui, na cabeça, nos braços, mãos e dedos, pernas, pés, dedinhos, tá vendo? Por todo o nosso corpo, esse sangue tem que circular. Mas, tia Rose, por que tem partes aqui que tá azul e tem partes que está vermelho? Boa pergunta. O coração, ele recebe o sangue arterial, ou seja, o sangue rico em oxigênio que está vindo dos pulmões. Então, os nossos pulmões, eles recebem o sangue pobre em oxigênio, o sangue azul, o sangue venoso. O sangue azul, o sangue venoso tem pouco oxigênio, então ele precisa lá nos pulmões receber o oxigênio. E dos pulmões, ele vem para o coração, já arterial, porque ele já recebeu oxigênio. E aí o sangue arterial, que está representado aqui pelo vermelho, ele vai para todo o corpo bombeado pelo coração. Mas como que esse sangue vai, tia Rose? Através de artérias, veias e capilares. As artérias, elas são canais mais espessos, mais grossos. Essa é a diferença de uma artéria e de uma veia. A veia é um pouco menos calibrosa, ou seja,
mais estreita do que a artéria. Então, a artéria, ela vai levar do coração e vai bombear para o corpo. Aí veias entram também aqui agora nessa ramificação aqui, né? Nesses canais, e manda para os capilares, que são os tubinhos menorzinhos, mais fininhos, que conseguem chegar até lá na pontinha do seu dedo, lá na pontinha do seu pé, lá na pontinha do seu nariz. Então esses canais são menorzinhos, são mais fininhos, com o objetivo de chegar em todo o corpo mesmo. O sangue arterial, o sangue rico em oxigênio, vai para todo o corpo, certo? Mas aí esse oxigênio vai ser utilizado pelo corpo, concorda comigo? E quando esse sangue voltar, ele vai voltar pobre em oxigênio, porque o oxigênio já foi usado. E aí o sangue volta pobre em oxigênio e ele vai de novo pro pulmão. Lá nos pulmões, que ele vai receber oxigênio de novo, vai pro coração. E a função do coração é o quê? É bombear esse sangue para que ele chegue novamente a todo o corpo e leve oxigênio. Olha que legal! Deus, ele é maravilhoso, nos criou de uma maneira maravilhosa. Portanto, os órgãos que compõem o sistema circulatório são coração, artérias, veias e capilares, ok? Lembrando que é o sangue que é transportado por esse sistema, que tem a função de levar alimento, né, os nutrientes que retiramos dos alimentos que comemos, e oxigênio, para que a gente possa sobreviver e realizar tudo que nós conseguimos realizar. Mas agora eu quero passar aqui para vocês também um outro vídeo, um vídeo curto, trazendo um pouquinho mais aí sobre o nosso sistema circulatório ou cardiovascular. Preste atenção! O coração é um músculo com duas partes. Uma parte bombeia o sangue para os pulmões para pegar mais ar. A outra bombeia o sangue para o resto do corpo através de pequenos tubos chamados artérias e veias, que ajudam o sangue a chegar nas pontas dos dedos e voltar. Escuta essa. Se encostar a orelha no lado esquerdo do peito de alguém, vai ouvir o coração. Para escutar melhor, o médico usa um aparelho chamado estetoscópio pelo ritmo das batidas. Ele tem dicas para saber como está a nossa saúde. Você sabia? Assim como as outras partes do corpo, seu coração também cresce. Ele será sempre um pouco maior do que o tamanho do seu punho. E não se esqueça, aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo. Muito bem, agora que você já conhece um pouco mais do nosso sistema circulatório, eu quero trabalhar com você agora a palavrinha coração. Como é que se escreve a palavra coração, tia Rose? Vamos pensar comigo nessa palavrinha? Olha aqui. Co. Você percebe que todas as vogais já estão aqui nesse quadro? Dentro dos quadrinhos que a tia Rose compôs a palavra? Nós temos aqui, no primeiro pedacinho, a vogal O, no segundo pedacinho, a vogal A, e no último pedacinho, o ão.
né, que é composto pelo A, til e a letrinha O. Tem algumas letrinhas faltando que são as consoantes, que nós iremos então agora pensar para descobrir qual é a consoante que junto com essas vogais forma a palavra coração. Então aqui o primeiro pedacinho da palavra, co. Percebeu aqui a boquinha do O? Aqui, percebeu? E qual que é a primeira letrinha? Que tem esse sonzinho. É a letrinha C, isso mesmo, de colo. C e o O, co. Já descobrimos o primeiro pedacinho da palavra, co. E agora, qual é a letrinha que vem antes do A, formando o segundo pedacinho da palavra, Tia Rose? Ra, ra, ra. Percebeu a boquinha reganhada, a letrinha A? Mas antes tem uma letrinha, né? Ó, ra, 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 ra. Que letrinha que tem esse sonzinho? Ra, ra, ra. A letrinha R, Tia Rose. O R e o A. Ra, ra, a, ra. Muito bem. E lá no último pedacinho da palavra, nós temos o ão. Qual que é a letrinha que vem aqui antes do ão, hein? Ó. São. Tem sonzinho de S, Tia Rose. Deve ser a letra S. Será? Você lembra que o S entre vogais tem som de Z? Se fosse S, seria corazão e não coração. E não tem ali duas letrinhas para ser dois S's, que também tem um som de S. Portanto, é a letrinha? É a letrinha C cedilha, isso aí. Tem sonzinho de S também essa letra. Então, nós temos o C e o O, co, o R e o A, ra, e o C cedilha e o ão, são, coração. Quantas letrinhas tem essa palavra, Tia Rose? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letrinhas. E quantos pedacinhos tem essa palavra, Tia Rose? Vamos levantar o dedinho para descobrir? Quantas vezes você abre a boquinha? Coração. Muito bem, 3 pedacinhos tem essa palavra. Vamos pensar com a Tia Rose agora nessa outra palavrinha? Ossos. Você já viu que essa palavrinha tem apenas 2 vogais e as 2 vogais é a letrinha O. Ossos. Percebeu a boquinha bem redondinha? Ó. Ossos. Boquinha redondinha. Vamos descobrir as letrinhas que estão faltando? Olha aqui. Ossos. Que palavrinha mais fácil de escrever, Tia Rose. Temos 2 letrinhas aqui e tem som de S, ó. O S tem esse sonzinho de serpente. Portanto, são os 2 S's, que tem o som de S entre 2 vogais. Não poderia ser um S só. Se fosse só um S só, né? O sonzinho seria de Z, mas são 2 S's. Por isso o sonzinho é de S mesmo. Osso. Mas essa palavrinha tem uma última letra, porque essa palavra está no plural, não é um osso só, são vários ossos. Vamos descobrir qual que é a última letrinha? Ossos. É outro S, Tia Rosa. Olha o sonzinho. É outro S. Muito bem. Parabéns. O-S-S, O-S. Ossos. Perfeito. Parabéns. Quantos pedacinhos tem essa palavra, Tia Rose? Me diz aí. Quantas vezes você abre a sua boquinha para falar essa palavra? Ossos. Ossos. Percebe? Ossos. 2 pedacinhos tem essa palavra. Mas lembrando, na separação dos pedacinhos da palavra, os 2 S's não ficam juntos. Então, nós temos ossos.
embora a gente diga ossos, porque os dois S's é um dígrafo e são duas letras que têm um som só, então a gente vai falar ossos, certo? Mas na separação nós vamos ter ossos. Os dois S's separam, ok? Nunca ficam juntos. Muito bem, parabéns para você. Agora, eu quero explicar para você a nossa atividade de hoje, tá bom? Da apostila. Nós temos aqui essa atividade. Que tal conhecer o corpo humano por dentro? Pinte com giz de cera os caminhos do corpo humano, conforme a orientação da professora. Nós temos aqui, ó, tá vendo? Nós temos aqui o sistema circulatório, lembra? Então, você vai pintar esse sistema circulatório. Quando o sangue sai do coração, ele vai para o corpo. Que cor que é esse sangue? Vermelho, não é verdade? Porque é um sangue arterial. Mas quando esse sangue sai do corpo e volta para o coração, que cor que é esse sangue? Azul, é representado pelo azul, mas o sangue não fica azul não, tá? Ele está representado só para você fazer a diferença entre o sangue arterial e o sangue venoso. O sangue arterial a gente representa como vermelho, que é o sangue rico em oxigênio, e o sangue venoso de azul, que é o sangue pobre em oxigênio, mas ele não é azul, ele é vermelho, tá? Na realidade. É só para a gente poder diferenciar aqui na hora de fazer a pintura, né? Então você vai pintar aqui o sangue que está saindo do coração ou que está voltando para ele, tá? Vindo dos pulmões. Muito bem. Ali nós temos então, né, uma menina e temos o nosso sistema esquelético, os ossos ali, ok? Então você vai também colorir, pintar do jeitinho que você quiser aí o seu esqueleto. Ele é branco, mas você pode criar aí, ok? Nós estudamos aí sobre o sistema circulatório e os ossos, ok? Representados aí nessa foto da apostila. E seja criativo. Faça assim, deixa bem bacana, bem legal aí essa página da apostila, tá bom? Muito bem. Acho que é tranquilo, né? Nesse momento, então, eu quero convidar você para fazermos uma oração e agradecer a Deus aí pela nossa aula. Uma mão, a outra mão, as duas juntas para a oração. Querido Deus, muito obrigada pela aula de hoje, muito obrigada pelos seus cuidados. Continue com cada criança, abençoando, protegendo e que elas possam agora realizar juntamente com a sua família a atividade da apostila de sabedoria que te pedimos por Jesus. Amém! Muito bem! Nunca se esqueçam que a tia Rose, ela ama muito você, que a tia Rose, ela está sempre com muita saudade e a gente se vê hoje à tarde lá no parquinho. Quem não agendou ainda o seu horário, agende com a coordenadora lá, fala com o papai, fala com a mamãe e vá no seu horário lá para brincar no parquinho hoje à tarde, ok? E quem não for, tranquilo, a gente se vê amanhã. Tchau!